Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: como manter a Champions League sendo decidida como foi decidida nesta temporada. Os 8 quadrifinalistas no mesmo local, com jogos em sequência do estilo Copa do Mundo. Dá para fazer. Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero lembrar você que gosta de investir em futebol, você que gosta do trade esportivo, mas não está sabendo fazer, você pode aprender como fazer no curso para iniciantes em trade esportivo da Full Trader. O link está aqui embaixo, está também fixado no primeiro comentário desse vídeo, vai até lá, clica no link, você já cai direto no site do curso. O curso está saindo por apenas R$1 e é a sua chance de entender melhor como funciona o trade esportivo. Passa lá. Vamos lá. A Champions League é uma das competições que menos modifica seu regulamento, é sempre disputada já há algum tempo, disputada no mesmo formato, uma fase de grupos com 8 grupos de 4, 6 rodadas, a partir daí oitavas, quartas e semi disputadas em ida e volta e a final disputada em apenas um jogo. O formato é assim há muito tempo, mas nesta temporada, por conta da pandemia, houve a necessidade de se alterar esse formato. E aí optou-se por pegar todos os times que chegaram às quartas de final, as 8 equipes sobreviventes no torneio, levar para Portugal, levar para a cidade de Lisboa, em função da pandemia, em função de você ter um controle melhor das pessoas que teriam acesso aos estádios, as pessoas que estariam no ambiente da Champions, todo mundo testado, todo mundo mantendo isolamento, todo mundo com máscara, uma segurança possível para se fazer o jogo, e o formato deu muito certo. As audiências foram espetaculares, em especial aqui no Brasil, né? As audiências do esporte interativo foram históricas, e o público gostou muito ao redor do mundo do formato, todo mundo no mesmo lugar, jogos de muita qualidade, de muita emoção, um seguido do outro. A decisão rapidamente terminando, né? Começou no dia 12, terminou no dia 23, em 11 dias você teve quarta, semi e final sendo disputadas, nesse clima de Copa do Mundo. E aí muita gente começou a falar, e eu concordo, que esse modelo poderia ser mantido pela UEFA. Esse modelo traria muitos benefícios para a UEFA. A gente tem que lembrar que nesta edição agora, no formato de Lisboa, você não teve torcida, né? Você não teve os estádios com público por conta da pandemia. Então, nesse formato, tendo ainda a possibilidade de ter torcida, acho que ficaria muito bacana, muito legal, e eu concordo com isso. Mas aí logo vem a questão, a dúvida. Mas se você fizer isso, você diminui o número de jogos da competição. Você tira jogos, porque a atual edição, a edição que acabou agora com o título do Bayern, ela teve 6 jogos a menos. Por que 6 jogos? 4 quartas de final que não tiveram volta, foram um jogo único, e 2 semifinais que também não tiveram volta, foram em jogos únicos. Então 4 mais 2, 6. E aí você fala, pô, mas tirar jogo da competição não é bacana, porque os grandes clubes eles estão querendo jogar mais na Champions League, jogar mais em nível europeu do que em nível nacional. Então você com esse formato tiraria 6 datas. E aí eu falo, não, a minha ideia não tira datas, aliás, não tira jogos, aliás, aumenta o número de jogos. Aí você vai dizer, mas aumentar o número de jogos é problemático para o calendário já é exprimido. Então você aumentar o número de jogos vai aumentar o número de datas, vai tornar a Champions League maior. Não também. A ideia que eu tenho, a proposta que eu tenho, mantém a Champions League sendo disputada em 15 datas. Atualmente, a Champions League utiliza 15 datas do calendário. A proposta que eu tenho para continuar tendo o Super 8 também utiliza 15 datas. Vamos lá, vamos começar. Estou colocando aí na tela o formato como a Champions League é disputada hoje. Então ela é disputada assim, ó,
6 datas de fase de grupos, 4 datas de oitavas de final. Por que 4 datas de oitavas de final? Porque as oitavas de final elas são desmembradas. Você joga a ida em 2 semanas e a volta em 2 semanas. Então aí já deram 10 datas, 2 datas para as quartas de final, 2 datas para as semifinais e uma data para a final. Total 15 datas. Sempre lembrando, quando eu falo data, eu estou juntando os jogos de terça e quarta, tá? Porque esses 2 jogos utilizam uma data só no calendário. Então, você tem aí hoje a Champions disputada em 15 datas. Qual é a minha proposta para fazer um Super 8, um Final 8, para fazer todo mundo numa mesma cidade e jogando quartas, semi e final em jogo único? A minha proposta é a seguinte: é você retornar na Champions algo que teve de 99 a 2003. De 99 a 2003, o formato da competição foi: você tinha a primeira fase de grupos, 8 grupos de 4. Aí os 2 primeiros se classificavam para a segunda fase de grupos, que era disputada por 4 grupos de 4. Eu inclusive já falei sobre esse tema nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Eu já falei nesse tema ali no fim da fase de grupos passada. Então é mais ou menos a mesma coisa. Você volta com a segunda fase de grupos e aí ficaria assim, ó. Tá entrando aí como ficaria a segunda fase de grupos. Se fosse na atual edição, se fosse na edição que acabou agora, o grupo 1 ficaria Juventus, Valência, Tottenham e Dortmund. Grupo 2, PSG, Bayern, Chelsea e Atlético. Grupo 3, City, RB Leipzig, Real Madrid e Napoli. Grupo 4, Barcelona, Liverpool, Atalanta e Lyon. E como funcionaria? Esses grupos também seriam jogados dentro dos grupos em ida e volta. Ou seja, você teria Juve, Valência, Tottenham e Dortmund se enfrentando como se fosse uma fase de grupos normal. Você teria 6 rodadas entre eles. Olha esse grupo aqui, grupo 2, PSG, Bayern, Chelsea e Atlético. Eles iam se enfrentar em 6 rodadas, ida e volta. Então, os 2 campeões, os 2 finalistas, por exemplo, PSG e Bayern, se enfrentariam dentro dessa fase de grupos, dessa segunda fase de grupos. E aí você teria 12 datas. Você teria 6 da fase de grupos normal e 6 da segunda fase de grupos. Até aí já seguraram 12 datas. Dessa segunda fase de grupos se classificariam 2 equipes de cada grupo, as 2 primeiras. E aí, 4 grupos, 2 primeiras, 8. Esses 8 grupos iriam para Lisboa ou iriam para qualquer outra cidade para disputar o Super 8, para disputar a fase final como se fosse Copa do Mundo. Então vamos lá, 6 datas da primeira fase, 6 datas da segunda fase de grupos, 12 datas. Uma data das quartas de final, e aí eu estou considerando nas quartas de final 2 jogos por dia, tá? Porque aí você teria, em 2 dias, você mata todas as quartas de final. Não consideraria, como foi nesta temporada, um jogo de quartas de final em cada dia. Botaria 2 em cada dia. Uma data para semifinal, uma data para final. Total, 15 datas. Então você está vendo a competição ter o Super 8, crescer o número de jogos grandes na competição, porque os jogos da segunda fase de grupos serão jogos grandes. Só para a gente voltar na fase de grupos lá, você teria 2 Barcelona e Liverpool, você teria 2 City e Real, você teria 2 PSG e Bayern, 2 PSG e Chelsea, 2 PSG e Atlético, 2 Bayern e Chelsea, 2 Bayern e Atlético. Então, crescendo aí, você teria Juventus e Tottenham 2 vezes, Juventus e Dortmund 2 vezes. Então cresce o número de grandes jogos com essa segunda fase de grupos. E depois você teria mais 3 datas para fechar no mesmo formato. Então dá para fazer, sim, é possível sim você ter a segunda fase de grupos para sempre, que eu acho algo positivo. Eu gostei do formato e é possível você fazer isso sem aumentar o tamanho da competição. A competição continuaria sendo jogada em 15 datas e sem também diminuir o número de jogos importantes da Champions League. Você aumentaria o número de jogos importantes da Champions League e continuaria tendo
os jogos em 15 datas. Vamos lá que tem alguns desafios para isso acontecer, tá? O primeiro desafio, isso só poderia ser feito a partir da temporada 24-25. Por quê? Porque hoje há um compromisso firmado dos grandes clubes europeus, dos clubes europeus de geral, a UEFA e a FIFA, de não fazer grandes modificações no calendário até o fim da temporada 23-24. Está assinado. Então você não teria como mexer nisso antes da temporada 23-24. Então, temporada 24-25. Um outro desafio, você teria que conversar com as federações nacionais. Por quê? Porque nesse formato, embora não aumente o número de datas da Champions, ele aumenta o número de jogos dos finalistas. Hoje, os 2 finalistas precisam jogar 13 vezes na Champions. Com esse formato, eles passariam a jogar 15 vezes na Champions. Não é um aumento. Lembrando, o número de datas do torneio não aumenta. O torneio vai continuar tendo a mesma duração, 15 datas. Mas os clubes vão entrar em campo 2 vezes mais. Então você precisa fazer uma acomodação aí. Como depois da temporada 23-24 já haverá uma conversa, já haverá um acordo para buscar diminuir o número de datas, você pode acomodar isso perfeitamente. Então você teria que fazer isso. Ao aumentar o número de jogos e com esse formato Super 8, a UEFA poderá cobrar mais pelo torneio. E você já tem alguns contratos assinados até o fim da temporada 23-24. Então por isso que você não pode modificar isso antes da temporada 24-25. Dessa vez foi feito por conta da pandemia e todo mundo foi muito, todo mundo foi muito compreensivo com a existência da pandemia e o jeito que a UEFA buscou para ter a definição, ter o desfecho da competição. Mas você tem acordos projetados já para o fim da temporada 23-24, então você não poderia mudar de formato assim, dessa forma, a não ser que todo mundo concordasse. Então é algo para a temporada 24-25. Um outro desafio, com esse formato de Super 8, serão poucos países que poderão receber esse Super 8. Por quê? Por exemplo, recentemente a final da Champions foi em Kiev. Recentemente a final da Champions foi em Cardiff. É difícil você projetar o país de Gales ou a Ucrânia tendo centro de treinamento para todo mundo próximo, né, no mesmo raio para todo mundo treinar. Você precisa de 8 centros de treinamento, pelo menos até as quartas de final. Você ter pelo menos 2 estádios nível 4 da UEFA no mesmo raio para ter os jogos, para revezar os jogos. E principalmente a cidade ter estrutura e segurança para receber 8 torcidas diferentes. Você pode ter entre os 8 torcidas complicadas do ponto de vista de segurança, torcidas rivais. Então você vai levar todo mundo para a mesma cidade, para o mesmo local, e você pode ter problemas de segurança aí. Então você tem alguns desafios para fazer. Mas como está nesse vídeo, dá para fazer. É possível você manter o Super 8, manter o Final 8, manter a Champions decidida como uma Copa do Mundo. O plano está aí. É a UEFA olhar e querer fazer e buscar entendimento e buscar patrocínio também para bancar, porque não foi barata a logística e a estrutura em Lisboa. Mas eu gostei muito do formato, por mim continuaria e os planos estão aí. Quero te ouvir o que você achou, é muita viagem minha, você gostaria da segunda volta, da segunda fase de grupo, você gostaria da manutenção desse formato? Tudo isso você diz aqui embaixo, o resto do ritual você já sabe. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link desse vídeo e espalha no seu grupo de WhatsApp para todo mundo poder conversar e poder debater e especular sobre essa opção. Muito obrigado pela audiência, o canal tá bombando. Valeu, tchau.